Eu nunca imaginei que a minha vida mudaria completamente por causa de uma única mensagem. Parece exagero falar assim, mas foi exatamente isso que aconteceu. Uma mensagem simples, curta, quase sem importância, mas que naquele momento abriu uma porta que eu nunca mais consegui fechar. Era uma noite tranquila. Eu estava deitada no sofá da sala, exausta depois de um dia longo de trabalho. A casa estava silenciosa, com aquela paz que a gente aprende a valorizar depois de anos vivendo uma rotina corrida. Meu marido estava no banho, e eu aproveitava aqueles minutos para simplesmente não pensar em nada. Até que o celular dele vibrou sobre a mesa. Na maioria das vezes eu ignorava. Sempre fui do tipo que respeita espaço, que acredita que confiança não se constrói com vigilância. Mas naquele dia, algo foi diferente. Eu não sei explicar exatamente o que. Talvez tenha sido o jeito que o celular vibrou várias vezes seguidas, ou talvez tenha sido uma sensação estranha que surgiu do nada, como um aviso silencioso dentro de mim. Eu olhei, e naquele segundo, tudo mudou. A tela acendeu e a mensagem apareceu clara diante dos meus olhos. Ela não pode saber. Amanhã, no mesmo lugar. Meu coração disparou. Não foi uma reação normal. Foi como se algo tivesse quebrado dentro de mim antes mesmo de eu entender o que aquilo significava. Eu fiquei parada, olhando para a tela, tentando encontrar uma explicação lógica, algo que fizesse sentido, algo que não fosse o que minha mente já estava começando a construir. Quando ele saiu do banheiro, eu já estava sentada, normalmente, como se nada tivesse acontecido. E foi aí que eu percebi algo que me deu ainda mais medo. Eu consegui fingir. Eu sorri, conversei, perguntei sobre o dia dele, e ele respondeu da mesma forma, natural, tranquilo, como se tivesse tudo certo. Mas não estava. E eu sabia disso. Naquela noite eu não consegui dormir. A mensagem ficava repetindo na minha cabeça como um eco constante. Cada palavra parecia mais pesada do que a anterior. Ela não pode saber. Saber o quê? Amanhã no mesmo lugar? Que lugar? Com quem? Eu queria perguntar, queria confrontar, queria acabar com aquilo imediatamente, mas alguma coisa me segurou. Talvez fosse o medo da resposta. Talvez fosse o medo de confirmar aquilo que eu ainda tentava negar. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo. Cada movimento dele, cada mudança de comportamento, cada detalhe que antes passava despercebido. E foi então que eu comecei a perceber coisas que sempre tiveram ali, mas que eu nunca quis enxergar. Ele passou a usar o celular com mais frequência, virava a tela quando eu chegava perto, sorria sozinho às vezes, começou a dizer que precisava sair mais por causa do trabalho, reuniões inesperadas, compromissos de última hora, e eu comecei a juntar tudo. Cada detalhe era uma peça que se encaixava em algo que eu não queria montar. Até que eu decidi. Eu precisava saber a verdade. No dia seguinte, ele saiu de casa dizendo que tinha uma reunião importante. Eu esperei alguns minutos, respirei fundo e fui atrás. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir dentro da minha cabeça. Minhas mãos tremiam no volante. Eu nunca tinha feito algo assim antes, nunca tinha seguido ninguém, nunca tinha desconfiado desse jeito. Mas naquele momento, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu segui o carro dele por algumas ruas, tentando manter distância, tentando não chamar atenção. Até que ele entrou em uma rua mais tranquila e parou em frente a uma casa simples, nada chamativo, nada que levantasse suspeitas à primeira vista. Mas o que aconteceu depois destruiu tudo. Ele desceu do carro, olhou ao redor rapidamente e entrou. Eu fiquei ali, parada, tentando entender o que fazer. Meu corpo não reagia, era como se eu estivesse assistindo a tudo de fora, sem controle, sem reação. E então a porta se abriu novamente, e alguém apareceu para recebê-lo. Quando eu vi quem era, eu senti o chão desaparecer. Não era uma desconhecida, não era alguém de fora, era alguém que fazia parte da minha vida. Alguém que sentava à minha mesa, alguém que eu abraçava, alguém que eu confiava. Naquele momento, não foi só uma traição. Foi uma destruição completa. Eu não tive coragem de sair do carro, não consegui me mover, só fiquei olhando, tentando processar algo que não fazia sentido. Minha respiração ficou pesada, meus olhos encheram de lágrimas, mas eu não conseguia chorar de verdade. Era como se eu tivesse congelado. Depois de alguns minutos, eu fui embora. Dirigi sem rumo, sem destino, sem pensar, só tentando sobreviver àquele momento. E foi ali,
sozinha, dentro do carro, que a dor finalmente veio. E veio forte. Mas junto com ela, veio algo inesperado. Clareza. Nos dias seguintes, eu não disse nada. Continuei vivendo normalmente, falando com ele, convivendo, fingindo que estava tudo bem. E ele continuou mentindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. E foi isso que me transformou. Eu parei de ser a mulher que chorava e me tornei a mulher que observava. Comecei a investigar, peguei o celular dele escondido, li mensagens, vi conversas antigas, descobri encontros que aconteceram enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu confiava, enquanto eu acreditava que estava tudo bem. Aquilo não era recente, era um segredo antigo, e cada nova descoberta não só doía, mas me fortalecia. Porque agora eu tinha certeza, eu não ia sair dessa história como vítima. Eu precisava fazer algo, mas não queria gritar, não queria implorar. Eu queria que a verdade aparecesse e que tivesse peso. Então eu esperei, planejei cada detalhe, escolhi o momento certo e ele chegou. Era o aniversário dele. Ele decidiu fazer um jantar em casa, convidou amigos, familiares, pessoas que admiravam ele, que confiavam nele. E eu ajudei em tudo. Preparei a casa, arrumei a mesa, sorri, atuei como nunca antes. E ninguém, absolutamente ninguém, fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Durante o jantar, ele fez um discurso, falou sobre amor, família, parceria, e cada palavra parecia uma ironia cruel. Quando ele terminou, eu me levantei, pedi silêncio, e naquele momento, tudo parou. Eu olhei para ele e disse: já que estamos falando de verdade, acho que está na hora de todo mundo conhecer a sua verdade. Peguei o controle, liguei a televisão e comecei a mostrar tudo. As mensagens, as provas, as mentiras. O silêncio que tomou a conta da sala foi pesado. Ninguém se mexia, ninguém falava. Minha voz não tremia. Eu estava calma. Pela primeira vez em dias, eu estava em paz. Ele tentou se explicar, mas não havia mais espaço para palavras. A verdade estava ali, e ela falava por si só. Eu olhei para ele e disse: eu não perdi você hoje. Eu perdi alguém que nunca existiu. E saí, sem olhar para trás. Porque naquele momento, eu finalmente tinha entendido. A verdade pode doer, mas a mentira destrói. E eu nunca mais permitiria viver uma mentira.